Esta primeira ideia que queríamos partilhar convosco é: o orçamento participativo em Palmela não surgiu por acaso, ou melhor, a Câmara não escolheu este método de trabalho, porque estamos a falar de iniciativa municipal, por acaso, ou só por um efeito de moda, mas por ser aquilo que nós consideramos um resultado normal de uma política municipal que já vinha a dar bastante atenção, ou mesmo bastante prioridade, às questões da participação cidadã, ou da gestão pública participada, e ali referimos alguns elementos base dessas opções: a prioridade ao associativismo, enfim, sistematizado em várias coisas. Há bons exemplos e boas práticas de cooperação dos poderes locais com o associativismo por todo o país, e não pretendemos ser únicos, mas um momento-chave foi a construção e aprovação da Câmara de um programa municipal de apoio ao associativismo, que define um conjunto de perspectivas de trabalho e de cooperação entre Câmara e associações, que vão para além daquela relação mais primária, não quer dizer que não seja necessária, do toma lá da cá, das associações que pedem e das autarquias que gerem recursos públicos, apoiam, porque há também interesse público na atividade das associações. Mas mais do que uma relação assim tão casuística, a ideia de cooperação é algo que se tentou sistematizar nesse programa e alguma prática. As parcerias são outra coisa que todos conhecemos, nomeadamente quem vem mais das áreas sociais, projetos de luta contra a pobreza, projetos de desenvolvimento local, quer em contexto urbano, quer em contexto rural, que é uma das particularidades de Palmela, é estarmos mesmo na fronteira entre urbano e rural, entre a área metropolitana de Lisboa e o Alentejo. Portanto, acabamos por conseguir ter experiências de contextos urbanos e sociais diferentes. Depois, uma primeira novidade já de outro tipo, o Fórum Palmela e fóruns temáticos, para portuguesar, são espaços de debate regular, já abertos a todas as pessoas que vivem e que moram no concelho. O orçamento participativo, mesmo a uma comunidade local com estes hábitos e já com este contexto, esta diversidade de espaços de participação, trazia pelo menos 3 coisas diferentes e que considerámos importantes para o desenvolvimento normal desta forma de trabalhar e de gerir o município com algum apelo à participação das pessoas. Essas coisas diferentes eram, em primeiro lugar, a participação direta das pessoas. Apesar de nestas últimas experiências, Fórum Palmela e planeamento participativo, algumas delas já surgiram também por influência do orçamento participativo, mas fora isso, toda a nossa tradição portuguesa e, no geral, europeia, destas coisas da participação assenta nisto. As associações e o movimento associativo, como um pilar importantíssimo, continua a ser. Depois os conselhos consultivos, umas parcerias o que há de comum a todas estas formas de participação é que são sempre representantes das pessoas que são envolvidas nesses processos participativos. Os dirigentes das associações, do Conselho Local da Ação Social, estão os dirigentes das várias IPs e das várias instituições. As pessoas não eram chamadas diretamente a participar. Portanto, esta é uma novidade do orçamento participativo. É um espaço de participação aberto a todos os que vivem e trabalham no concelho de Palmela. Em Palmela assumimos assim: quem trabalha lá, mesmo que more 2 km ao lado, ou 50, que no caso de Palmela temos 500 km quadrados de área, desde que trabalhe em Palmela e esteja ligado a Palmela, pode participar. Segunda novidade do orçamento participativo era o objeto da participação. Vamos participar sobre quê? Pela primeira vez sobre um instrumento tão determinante como a afetação dos recursos anuais, portanto, o plano de trabalho e o orçamento do município. A terceira novidade importante do orçamento participativo é o facto de ser um projeto, originalmente, e tomando como base a experiência de Porto Alegre,
que tem como ambição que a participação das pessoas tenha consequências na decisão, ou, para falar mais verdade ainda, que seja uma participação com capacidade de decisão. Pronto, era uma terceira novidade e era uma grande ambição também para o desenvolvimento dos nossos projetos participativos. Sobre aqui não há que manter nenhum suspense, nem esperar pelo último slide. Este é um ponto da experiência da OP que claramente ainda não conseguimos introduzir no nosso projeto. Como é que introduzimos o orçamento participativo nesta nossa forma de trabalhar em Palmela? Primeiro, com uma proposta, depois da análise pela Câmara, pela Presidente e pelos serviços, apresentou-se uma proposta em reunião de Câmara em 2002, que foi aprovada por unanimidade. Portanto, há uma deliberação de Câmara que define este método de trabalho para a Câmara elaborar as suas grandes opções do plano, como se chama agora este documento estratégico. E a definição exata é o que temos aí, portanto, o orçamento participativo, uma metodologia de trabalho para elaborar as grandes opções do plano de orçamento, baseada em processos de participação direta da população e das instituições locais. Continuamos a manter aqui espaço para a participação das associações. Como é que este trabalho se interliga com a apresentação, a elaboração normal das nossas grandes opções do plano? Mas o nosso esforço foi construir uma metodologia de trabalho que ligasse bem, que ajudasse e não que atrapalhasse o processo normal de elaboração do orçamento e do plano de atividades. Ou seja, continua a rebater nesta tónica de que não quisemos ir atrás de uma ideia simpática apenas. Entendemos então estas três fases importantes da elaboração do orçamento e do plano. Aquilo que chamamos de pré-proposta é uma fase de trabalho que normalmente está concluída em setembro e que resulta é um trabalho principalmente interno, feito pelo nosso Departamento de Administração e Finanças, com equipas próprias, que centralizam tudo o que ficou para trás, toda a informação que a Câmara já detém sobre necessidades locais, pode ter a ver com os debates públicos do ano anterior, com estudos feitos, com atendimentos e reclamações ao longo de todo o ano. Pronto, os canais de acesso a esta informação são múltiplos e, obviamente, não vale a pena falar aqui de todos eles. Juntando toda essa informação, todas as pré-propostas elaboradas em todos os serviços municipais, e a todas as primeiras orientações e recomendações dadas por todos os eleitos, a própria Câmara, em primeiro lugar os serviços do Departamento de Administração e Finanças, mas depois validada pelo Executivo da Câmara, chega a uma pré-proposta, normalmente nesta fase, em finais de setembro. Durante outubro e novembro, há esta fase 2, que é o debate público, que é a sujeição desta primeira proposta ao debate de todos os cidadãos. Aqui a tendência para meter parênteses é terrível. Todos os cidadãos. Nós temos a noção que não participa toda a gente e já nos deixámos de preocupar com a questão da quantidade. Não quer dizer que a quantidade não seja importante. Nós, no nosso caso, temos anos em que participaram 400 pessoas e anos em que participaram 1.700 pessoas. Portanto, sabemos que os anos mais importantes, mais úteis para o processo e para as pessoas foram aqueles em que participaram mais. Agora, também sabemos que há 30.000 condicionantes sociais e de todo o tipo à participação das pessoas. Sabemos que era utópico pensar que todas as pessoas poderiam reunir na mesma hora, no mesmo local, para debater assuntos com este grau de complexidade. Todas essas coisas que normalmente se apontam no rol de críticas, de limitações da participação, que se cada pessoa falasse 5 minutos, 70.000 habitantes, era preciso não sei quantos meses. Sabemos isso tudo e, portanto, obviamente não é dessa utopia que vive esta aposta na participação das pessoas. Vive de quê? Trabalho à porta aberta, trabalho em que pode participar quem quer e quem pode.